Salve, salve, meu povo e minha pova, sejam todos muito bem-vindos. Vocês aí diretamente do futuro, me assistindo pelo IG ou pelo YouTube. Um grande abraço para vocês. Já recomendo encostar a cabeça aí e pegar sua xícara de café, de chá, de Coca-Cola, do que você quiser. Laurine já está aqui, já solicitou. Eu é que me atrasei dessa vez. Olá, Isa, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Lau, cuidado com a câmera, pelo amor de Deus. Ah, tá pensando o quê? Ah, eu ainda tentei avisar para tomar cuidado com a câmera. Não, a gente gosta de uma surpresa. Ai, falou de chá, tá aqui. Aham. Ah, Tudo eu pronto. tô com um golinho de Coca-Cola. Só não, só não vou tomar agora pra não queimar a língua na live. Deixa esfriar, tô vendo a fumaça sair daqui. Olha só. Olha que coisa bonita. Eu queria que isso aqui fosse café, mas já passou da hora de tomar café, infelizmente. Café De não tinha que longe ter hora. parece. É, de lá a gente agora eu já denunciei, mas quem não ouviu, fica com café. Bom, já chegou a Isabela, já chegou a Lita. Meu caro, nós precisamos de um substituto para náufrago para dar as boas-vindas pro pessoal. Substituto para náufrago? É. Não entendi. Meus caros. Ah, tem que inventar, né? E aí, meus caros náufragos, sejam todos muito bem-vindos. Eu falo, e aí, meu povo e minha pova. Esse é o meu. Mas tem que É. inventar um. Que aí não Bem-vinda, é. Lita. A Lita é parceira, ela tá em tudo. Igual a Isabela. Bela Sovexa. Eles estão em tudo, são incríveis. É, a Ieda também tá sempre que pode. Mas quem tem a Carol, enfim, tem a galera aí que tá sempre presente. Mas às vezes por conta do horário do dia, não pode estar, tem que assistir a gravação e tal. Faz parte, não tem problema nenhum. Bom, então vamos lá. Hoje a gente colocou como tema aí do negócio escrita terapêutica, como é que foi mesmo? Já esqueci. Eu ia colocar aqui, vou Estudos escrever. de caso, né? O intuito é fazer estudos de caso, escrita terapêutica, dois pontos. Aí eu escrevi alguma coisa na chamada que eu já esqueci o que era. Acho que era o testemunho de uma psicóloga, isso. Testemunho de uma Uhum. psicóloga. Tu vai fazer hoje o testemunho de uma psicóloga. Para quem tá vendo pelo YouTube mais tarde, você vai ficar muito esquisito, porque não tá aparecendo nada, só tá eu fazendo alguma coisa na câmera. Pronto, tá aqui fixado para vocês. A Laurine, para quem não sabe, eu vou dar um oi para minha mãe, vou dar um oi pro Bruno Tomás, que é parceiraço também. A Laurine, para quem não sabe, é psicóloga, né? E ela escreveu o livro junto comigo, que graças a Deus, acabou, não tem mais o que escrever, já foi escrito, ele já tá lindo, já tá bonito, já tá diagramado, já tá Sim, perfeito. pronto. Né? Nós demos assim o melhor de nós, saiu mais de 100 páginas para vocês se deliciarem com Não tenha conteúdo sido de muito escrita terapêutica. Oi, não saiu o teu som aqui, desculpa. talvez não tenha sido muito terapêutico pra gente por causa da pressão, mas, A gente precisou mas tá pronto. sacrificar um pouco. A gente sacrificou um pouco da nossa própria saúde mental para poder contribuir com a saúde mental de vocês. É assim que funciona na natureza, né? Um sacrifício é necessário para a vida. Né? O outro, vim relaxar a mente. Estava sofrendo com Kant até agora, Bernardo. Eu estou ajudando o Tomás com o TCC dele sobre Kant. E é difícil, bate a cabeça na parede, faz parte. Tivemos perguntas na caixinha hoje, a gente pode começar respondendo, daí eu sigo com o testemunho. Então, a gente teve uma pergunta, que foi aquela que eu te mandei. Hoje o pessoal não está muito ativo Sobre o no suprassumo. Stories. É. Talvez Uhum. dessa pergunta a gente tire alguma coisa sobre o sentido no geral, né? Uhum. O suprassentido, na verdade, é aquilo que está acima do que nós podemos entender, né? Ele usa o termo suprassentido para indicar aquilo que nós não conseguimos entender intelectualmente pela nossa racionalidade humana,
que está acima de nós. A gente pode ter o exemplo da fé religiosa, por exemplo, que acredita em algo que não dá garantias de que vai acontecer ou que vai trazer algo para algum benefício para ela, mas ainda assim há o ato de fé, de acreditar. Então, é essa coisa acima de nós que nós não entendemos exatamente o que é, mas que acontece e cria sentido. E não Uhum. passa pela nossa razão. Não passa pela razão. Uhum, não é da via intelectual, né? Vai além disso. Tá. E que é um fator de gerador de sentido para a pessoa. Isso. Tá. Uhum. Pô, legal. Então, para quem não sabe, a pergunta que mandaram foi o que é o suprassentido na logoterapia, né, do Viktor Frankl. E aí, Laurine acabou de explicar aqui pra gente, eu também que sou meio leigo, ainda comecei a ler logoterapia, tô no começo. Bom, então a busca de sentido, ela não está só nas coisas, né? Ela não é só materialista, ela também não é só idealista, né? Não são só ideias, mas existem coisas que geram sentido que estão para além daquilo que a gente consegue conceber, imaginar, pensar, usando da via intelectual, né? Então ela não é só, os sentidos não nos vêm só no material e também não vem só no intelectual, né? Existe uma esfera superior a tudo isso que também Uhum. nos ajuda a gerar sentido na vida, mas que a gente não consegue compreender muito bem, né? Isso. Conseguir. A grande diferença do Viktor Frankl é justamente isso, que ele trouxe para a psicologia um viés espiritual, né? Geralmente a psicologia está muito ligada à questão da materialidade, do comportamento visível, ou é a questão do comportamento inconsciente da psicanálise. E ele e Jung foram mais para um lado espiritual. Os dois são diferentes nessa questão, mas o Aham. Frankl traz essa questão do sentido mesmo, o sentido que além do fator biológico, filosófico, existencial, ainda existe um sentido que é espiritual e vai além daquilo que nós conseguimos entender pelos nossos Show. sentidos, né? Lau, você viu quem entrou aí? Ou o Jota ou o Chico, manifeste-se, por favor. Ah, meu Deus. Meu Deus, agora travou. Vai travar. Não trava, Lau. Se for o Jota é simplesmente o psicólogo de nós dois, né? Ele sabe o pior de nós. E se for o Chico, ele é o Nervoso. paizão. Se for o Chico, é o paizão que dá bronca na gente. Vamos ignorar a Exatamente. presença dele. Vou passar para a pergunta do Tomás aqui, já que a gente está esquentando com perguntas. Uma Uhum. pergunta. Eu não acompanhei as outras lives por falta de tempo, mas me veio à mente em relação à ansiedade. A escrita terapêutica é eficaz em relação à ansiedade? E como eu poderia trabalhar essa questão da ansiedade através dessa prática? Manda bala, Laurine. É nóis. Ansiedade. Então, a ansiedade, geralmente quando ela vem, as pessoas costumam relatar que elas não sabem de onde vem. De repente, ela ficou num estado e começou a sentir a dor no peito e falta de ar e não sabia o que fazer. Mas esse de repente, até chegar a esse ponto, geralmente acontece outras coisas Sim. anteriormente. E a gente nem se dá conta. E isso porque a nossa sensação na hora da ansiedade é tão intensa que a gente não consegue pensar racionalmente mesmo de onde que aquilo está acontecendo. E depois fica aquele fantasma da ansiedade que continua nos fazendo pensar assim, né? Que eu não sei o que está acontecendo comigo, não Uhum. sei de onde é isso. Mas se a gente começa a rastrear, a mapear os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, a gente consegue achar alguma fonte, um padrão de comportamento que acaba desencadeando essa ansiedade. E nesse sentido, a escrita terapêutica pode funcionar, porque a gente consegue contar um pouco todo dia o que está acontecendo, né? O modelo de escrita terapêutica que a gente está batendo bastante na tecla ultimamente é aquele de pegar 10, 15 minutos durante o dia e escrever sobre o que você está sentindo, qualquer Isso. coisa na mente, sem julgamento, sem uma outra pessoa do outro lado para te acusar do que você está fazendo, colocar as suas confissões humilhantes ali, e simplesmente escrever livremente. E essa forma de escrever um pouco
cada dia, talvez possibilite a gente rastrear de onde vêm esses sentimentos do nada, né? E colocar em um lugar para a gente traçar o que está acontecendo com a gente. E essa busca do autoconhecimento, eu acredito que colabora bastante para fins de ansiedade também, porque a gente consegue entender que são sintomas, né? Não são nós, são coisas que se manifestam em nós, mas não dizem tudo sobre nós. Então, é Isso. importante traçar de onde eles vêm. Perfeito, perfeito. Tomás, o Bernardo me indicou fazer isso de escrever. Então, cara, você assistir a live de sábado que eu fiz com o Adriano, a gente falou exatamente sobre isso, que a Laurine acabou de falar, que nós temos vozes dentro de nós que não são o nosso eu, exatamente, né? Por exemplo, eu tenho a voz da depressão que eu dei um nome para ela, o Senhor Cocô. Eu falei isso com a Laurine já aqui na primeira live que a gente fez, né? Existem essas vozes internas que não são exatamente a nossa voz, mas que são tão fortes que a gente confunde com a nossa própria voz. Então, uma das coisas que a escrita terapêutica proporciona na ansiedade é você separar, aprender aos poucos a separar o que é a sua voz, o que é a voz da ansiedade. E é literalmente como se você estivesse pegando alguma coisa dentro da sua cabeça e colocando no papel, sabe? Você sente esse peso saindo e você olha de fora assim, nossa, isso aqui não era minha voz. Né? Olha isso aqui, eu não falaria assim, eu não agiria assim, né? Mas ela se confunde de tal forma com o nosso eu que a gente acaba tomando decisões e fazendo coisas e vivendo de uma forma que a gente nem queria às vezes, né? Sem tomar consciência disso, isso que é o mais incrível. Então a escrita terapêutica na ansiedade, eu acho que ela tem duas formas de trabalhar muito interessantes. Que a primeira é essa lista de emergência, assim, né? Aquele momento de ansiedade, você sentar e cuspir no papel tudo que está te incomodando, te deixando desesperado, até você conseguir respirar um pouco. E a segunda é mais a longo prazo, né? Médio e longo prazo, onde você vai olhando para o que você escreveu, você vai percebendo que existe uma narrativa, né? Existe um nexo causal entre as coisas que aconteceram antes de você ter uma crise. Então aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nesse dia eu tive uma crise. Por quê? Porque já estava aqui, assim, indicando. E quando você tem a narrativa no livro, prontinho, né? no teu caderninho, você, porra, essa crise não foi à toa. Ó, foi acontecendo isso, isso, isso. E aí você passa, então, a se prevenir no futuro, né? Agora eu sei quais são os gatilhos, eu sei o que me dá a crise de ansiedade. E aí você aprende a trabalhar. É isso. Entrar nos estudos de caso, então. Vamos lá, estudos de casa. Conta um pouco do teu trabalho, tipo de pessoas que você atende, como é que é o seu trabalho e tal. E aí entra nos estudos de casa. Sem dizer nomes, Então, claro, que tem até a ética psicológica. eu trabalho com várias faixas etárias diferentes e vários públicos diferentes. Desde a minha formação, eu tenho tido experiência com idoso, com cuidador de idoso, com familiares, com crianças, com adultos. Agora, na clínica, eu estou mais com adulto, mas como eu trabalho na PAI também, a faixa etária infantil é bem significativa nos meus atendimentos. E, assim, eu costumo usar bastante a escrita terapêutica. Acho que com quase todo mundo eu indico que faça um diário. E Legal. tem várias devolutivas, assim. Por exemplo, nos últimos tempos tinha uma paciente que estava falando justamente isso, que ela começava a ficar com raiva e não sabia de onde vinha essa raiva. Na sessão a gente já conseguiu rastrear os pontos que estavam acontecendo para gerar toda essa questão. E é justamente ao falar, né? Na terapia, a gente fala com o paciente e consegue ir pontuando, olha o que está acontecendo aqui, talvez isso não tenha sido do nada, você percebe que aconteceu isso e antes, e você não está se comportando daquela forma que deveria, enfim. E a escrita terapêutica pode ser esse terapeuta, não substitui um psicólogo, né? Deixando bem claro. Exato. Tem casos que você vai precisar de um, mas ela é uma ferramenta que possibilita um diálogo interno. Então você consegue, por meio da escrita, colocar ali os teus momentos e aquilo que levou você a ter tal comportamento. Por exemplo, a pessoa estava com muita raiva porque ela estava evitando de conversar sobre certas coisas em um relacionamento que ela tinha. E como ela é uma pessoa muito expressiva, toda vez que ela ficava contendo essas coisas,
foi contendo, ela de repente surgiu uma crise de raiva que ela não sabia de onde era, mas é porque ela não estava colocando para fora, não estava resolvendo as coisas, né? Só encobrindo para não criar um conflito que na verdade ela estava criando dentro dela. Então a escrita terapêutica serve nesse sentido para a gente colocar para fora e começar esse diálogo com a gente mesmo e aonde nós estamos pontuando, aonde nós estamos nos comportando que está desencadeando uma outra coisa que parece que não está no lugar certo, né? Isso é um caso mais geral, por exemplo, comportamento explosivo de raiva, que eu não sei de onde veio, eu consigo fazer uma trajetória mapear a partir das minhas relações, do que eu tenho, de como eu tenho me comportado com as outras pessoas, do que eu tenho feito. Agora, quando a gente fala sobre escrita terapêutica, geralmente nós pensamos sempre em algo intelectual, né? Em algo que só está só é acessível para um certo tipo de pessoa que consegue fazer tal coisa, enfim. Quem sabe escrever bem, etc. Como ela é uma escrita livre, ela possibilita muita coisa, né? A intenção não é criar uma obra literária, mas sim escrever o que vier à mente, de uma forma livre, como se fosse a associação livre da psicanálise, né? São associações que você vai fazendo e desencadeando à medida que escreve. E na minha experiência da PAI, esse até não fui eu que falei para ele fazer o diário. Esse foi um paciente que já veio comigo e escreveu um livro. Uau. E esse paciente, ele teve uma paralisia no nascimento, né? Então, ele já era uma pessoa adulta, de uns 40 e poucos anos, super comprometida na parte motora, porque a paralisia pegou bem essa questão motora dele, mas cognitivo preservado. E a partir disso, ele escreveu um livro sobre a sua história pessoal, enquanto uma pessoa que viveu a vida inteira no estado tendo a paralisia cerebral, né, avançada. E o livro dele é muito interessante, porque talvez, para quem vê de fora, pareça algo um pouco até sombrio, mas nele ele discorre todas as coisas que ele perdeu por estar nessa condição, como se ele fosse uma terceira pessoa e descrevesse isso ao longo da sua vida. E eu acho que isso também é um efeito terapêutico, né? Querer se colocar em uma terceira pessoa e descrever as coisas que te chegaram, que você já perdeu, que te levaram a ser quem você é hoje. Ele conseguiu fazer isso no livro dele. Então, quer dizer, não é uma técnica que está disponível só para um certo tipo de pessoas. Todo mundo pode usar. E é a forma com que a gente consegue conhecer a realidade de outras pessoas também, né? Cara, que incrível. Você testemunho de um cara com paralisia cerebral, vem com a parte motora toda comprometida, e mesmo assim teve não só uma coragem do caramba de expressar a história dele, né? Como ele conseguiu. Pra você ver que não é uma coisa assim só para uma elite intelectual que sabe escrever, que tem estilo, que deixa bonito o texto. Não é isso, né? Pelo contrário, é a gente tentar dar sentido para as coisas que a gente está experimentando. Você imagina o sofrimento psíquico de alguém que está com paralisia. De repente... Não, você falou que ele é de nascimento, né? Ele teve uma paralisia cerebral já criança. Tá, tudo bem. E aí você imagina ele perceber a vida de todos ao redor completamente diferente da vida que ele tem. E o sofrimento dele saber que não pode levar uma vida como a maioria das pessoas leva. Né? E como que ele busca se reconciliar consigo mesmo, com a sua própria história, com suas próprias dores, escrevendo. Cara, isso é fantástico. E isso vale para tudo, né? Não só para quem está nesses extremos, né? Mas para ansiedade, para depressão, para medo, para raiva. Até a Catarina colocou aqui, ó, vou fazer... Faça, Catarina, por favor. Eu tenho essas agonias do nada e muitas vezes já acordo assim, né? Isso que é interessante, né? Não só a gente às vezes tem acesso de raiva, acesso de ansiedade, às vezes a gente acorda assim. Eu não sei explicar isso, mas por isso muita gente opta pela escrita terapêutica pela manhã.
A gente tem dois horários principais que as pessoas normalmente escolhem, né? É logo acordar ou logo antes de dormir. Eu sou assim, tipo, qualquer hora, não tem horário para fazer. É o horário que o meu cérebro pede para eu escrever. Mas no começo, para você aprender a ter o hábito de escrever todo dia, é bom que você escolha um horário, né? E muita gente opta pelo logo de manhã. E para quem tem esses problemas de já acordar com uma agonia, eu acho interessantíssimo você já acordar colocando no papel isso que você está sentindo. Porque aí os efeitos emocionais daquilo te afetam menos. Porque você já não acorda agoniada e aí já se relaciona agoniada com todo mundo e já vai trabalhar agoniada. Não, você já acordou, tomou consciência da sua agonia, colocou ela no papel e olhou para ela de fora, né? Você olhou para ela com um certo distanciamento, como se ela fosse um objeto na sua frente que você está olhando. E você pode, a partir disso, olhar mais racionalmente e menos emocionalmente. E conseguir já dar alguns trabalhinhos, alguns retoques, para que aquilo não afete todo o seu dia de forma dramática, né? Enfim, eu acho que é por aí. Sim. Então, desse meu paciente, até o próprio título do texto dele era Tentativas Sedentas por uma Normalidade. Então, quer Uau! dizer, é muito forte isso, É, né? caramba. A Tentativas gente que tem sedentas por uma vida um... normal, já, Uhum, já começa o terapêutico aí, repensar a sua questão enquanto pessoa que não exato. nasceu com que o proibiu de viver muita coisa, né? Mas, e eu tô falando sobre ele, na verdade, não como uma forma de exposição pública, mas porque ele pediu ajuda para publicar esse livro. Uhum, Então, claro. tô falando na live publicamente para me comprometer a ajudá-lo a publicar. Então, Conselho Então, Nacional de Psicologia, por favor, está tudo bem acertadinho, tá? Muito obrigado. isso, exatamente. E fora isso, ele também fala sobre toda a relação que ele teve com os pais dele, que se separaram, enfim. E ele cria uma história de fantasia mesmo, não é? São pessoas. Ele cria uma história de fantasia, como se fosse suspense, um terror, digamos assim, com vampiros, imagens em personagens fan- fantásticos, né? Sim, sim. E conta a história a partir deles. Ah, Então é muito interessante o processo de escrita, da construção que ele faz a partir da escrita e, de certa forma, essa foi a forma que ele achou de contar a sua própria história, como a gente sempre fala no livro da escrita terapêutica. exato. Cara, que legal. É uma das modalidades que eu coloquei lá, né? Eu coloquei na... porque dentro, dando spoilers aqui, né? Dentro dos capítulos, a gente tem um capítulo de modelos comuns, que são modelos que você pode encontrar por aí, que normalmente se aplicam na psicologia, nas terapias, que você acha na internet se você escrever escrita terapêutica, enfim, modelos comuns que as pessoas costumam usar. E tem um capítulo que são modelos nossos, né? Que nós construímos a partir das nossas experiências. Nós, eu digo eu e Laurinho. E aí, dos modelos comuns, mas que eu não sei se a Laurine pratica, né, mas eu pratico ele com mais frequência, é contos e prosas, e crônicas, assim, também, meio fantásticos, estilo Chesterton, para quem já leu Chesterton, se você já conseguiu ler alguma coisa do Tremendas Trivialidades, por exemplo, aonde você coloca elementos de fantástico e você não precisa dizer diretamente que é você que está ali, né? E às vezes nem você que está escrevendo consegue perceber que aquilo ali tem a ver com a sua vida. Simplesmente é uma história que vai saindo, assim. Quando você olha de fora depois, cara, eu tô igual a esse personagem, né? Na verdade, eu me escrevi esse personagem pensando em mim sem me dar conta. Cara, é um processo muito interessante quando você cria contos fantásticos em cima das suas questões. Botei até alguns exercícios lá, do tipo, para quem não está acostumado a escrever história, né? Porque a maioria das pessoas não tem o costume de escrever histórias. Mas às vezes por falta de motivação, ou porque falta alguém para dizer, olha, você pode fazer simples, você não precisa escrever igual Shakespeare ou igual Chesterton. Não, você pode fazer um negócio simples. Eu coloquei assim, tipo, quem tem problema de ansiedade, imagina a tua ansiedade como um monstro, né? Aí, descreve esse monstro, quais são as características físicas dele. Descreve um pouco da história dele, qual é o contexto dele, por que ele virou um monstro, por que ele é relacionado à ansiedade.
Qual é a sua relação com esse monstro? Então, você vai construindo uma narrativa com isso, né? Se você não tem ideias para tirar da sua própria cabeça, você se insere dentro de uma história que já existe. Por exemplo, se você gosta de Senhor dos Anéis, você pega um personagem aí do Senhor dos Anéis e imagina que ele está passando pelo mesmo problema que você. Como que ele ia resolver isso? Né? E cria uma historinha contando como o Frodo ia passar por uma crise de ansiedade, por exemplo. Enfim, é completamente livre, né? E faz um bem danado. Poxa, eu queria poder um dia compartilhar todos os contos que eu criei. Quem sabe um dia devo fazer um livrinho sobre isso. Né? Mas, Lau, não vou tirar mais seu tempo. Conte-nos. Muitas vezes é justamente o que você falou sobre a escrita. Bom, vamos mudar. Tá bom. O Fernando Pessoa parecia fazer uma escrita terapêutica. Não sei se parece para vocês. Mas tem aquela frase sobre eu preciso escrever para aliviar a minha febre de existir. É isso, né? A febre de sentir. A febre de sentir. Exatamente. Parece que para ele era um processo de precisar colocar as coisas no papel, porque a cabeça dele, do jeito que eu imagino que é a cabeça dele, era um negócio gigante, né? Um universo gigante dentro dele, porque ele conseguiu criar vários heteronômios e várias pessoas dentro dele ao mesmo tempo, interagindo com coisas totalmente diferentes. Então a gente pode concluir aí que ele teve um imaginário muito rico e que ao mesmo tempo que talvez ele não tivesse colocado isso no papel, teria aparecido de outras formas. Não sei, foi uma forma de conduzir para um lugar, né? Toda essa imaginação profunda que ele tinha. E tanto que no livro dos Desassossegos tem episódios que Bernardo Soares fala sobre os mundos, os cenários, as pessoas que ele criava dentro de si e que, de certa forma, vivia só dentro do sonho e que a vida dele, toda a sua vida foi baseada no sonho e naquilo que ele nunca esteve presente porque estava dentro dele. Né? Então, de certa forma, quando a gente está lendo isso e quando você sabe que o livro dos Desassossegos é como se fosse uma autobiografia nele, a gente percebe que entendeu um pouco de como era essa mente dele, né? Uhum. Funcionavam essas relações entre os personagens, os entrelaçamentos dos poetas, enfim. E não sei, de repente, se não tivesse sido colocado e a forma dele organizar esse mundo interno tão rico foi escrevendo. Eu acredito. Perfeito. Você vê, né? A maioria dos grandes autores, eles, se você for ver a biografia deles, né? Os grandes autores de contos, de poesia, enfim, eles tinham um mundo interior muito rico, né? Tão rico que eles não conseguiram guardar para si. Então você vê que uma grande parte deles não era reconhecido em vida. Eles escreviam porque precisavam, era a necessidade deles lançar livros insanamente. Não era para ganhar dinheiro, era para expressão. Né? Você vê o próprio Chesterton, ele não era tão conhecido quando vivo. Ele escrevia na coluna de jornal. Né? Então ele escrevia ali diariamente no jornal, recebia correspondências e respondia essas correspondências na coluna de jornal. E os livros que ele escrevia não tinham a fama que tem hoje, enfim. Assim como a maioria de todos, é exatamente essa frase do Fernando Pessoa, né? Eu escrevo para aliviar a febre de sentir. Não é para ficar famoso, não é para ganhar dinheiro, é uma necessidade da alma. Né? Aí você pode perguntar, uau, mas aí são os grandes autores, né, que precisam. Eu não sinto essa necessidade de escrever. Cara, tudo bem que você não sinta a necessidade de escrever. Normal, tudo bem. Você mas não precisa ser o Fernando Pessoa escrevendo, mas você precisa escrever para conseguir colocar o teu mundo interno em algum lugar físico, né, concreto. Porque senão, se a gente só vai acumulando, a possibilidade disso virar algum sintoma psicossomático, alguma doença mais complicada, por exemplo, o que são gastrite, dor de cabeça que a gente não consegue saber de onde vem, ou a fadiga mental, né? Que é muito normal ouvir que as pessoas estão com cansaço mental, falta de memória,
certa forma, são doenças psicossomáticas que aparecem porque a gente vai guardando muita coisa e, como a gente não dá um lugar para elas, acabam se manifestando pelo corpo. Então, quando a gente pensa que a escrita terapêutica pode ser esse elo que liga o nosso mundo interno com o que é concreto no papel, a gente consegue se orientar um pouco melhor e colocar isso que está dentro de nós para fora, né? E o melhor, Perfeito. sem julgamentos. Perfeito. Sem julgamentos, porque não tem ninguém lendo ali, né? Você pode esconder esse caderno, sei lá, onde você quiser, faz um buraco no chão da sua casa e joga o caderno lá dentro. Ninguém precisa ver o que você está falando, né? E é isso que é uma das coisas mais legais na escrita terapêutica, é você poder imaginar o interlocutor que você quiser ou não imaginar nenhum. Sabe? É como se você estivesse falando com quem você quisesse. Tipo, eu quero mandar uma carta para Deus. Então, cara, manda uma carta para Deus, sabe? Eu falar com o Papai Noel, fala com o Papai Noel, não importa com quem você está falando. Como será que surgem os pontos, né? Assim? Exatamente, exatamente. Você vê o Hobbit, né, do Senhor dos Anéis, ele quis escrever uma historinha para os filhos dormirem. E olha a dimensão que tomou. O cara criou um universo inteiro. Criando uma historinha para os filhos dormirem. Ele se comprometeu tanto com aquilo que criou um universo assim, que não tem quase brecha. É um mundo criado à parte, sabe? Tem línguas próprias, tem vida própria, tem história, tem genealogia, tem até a Bíblia, né? Você lê o Silmarillion, você vê lá Deus criando o mundo, parece a narrativa do Gênesis. Cara, ele criou o universo inteiro na cabeça dele. Né? Sim, outro imaginário extremamente rico, né? Uhum. Todos nós temos isso. Isso que é legal, que todo mundo tem o imaginário. Todo mundo é capaz de alimentar o imaginário. Né? Claro, alguns nascem com isso mais aflorado que outros, isso é óbvio, normal. E alguns têm uma infância, por exemplo, que educa mais para isso do que outros. Isso também é normal. Mas nada te impede de que você agora, né, tomando consciência disso, passe a alimentar o seu imaginário. Isso eu quero dizer, ver bons filmes, ler bons livros, obras de arte, enfim, meditação, qualquer coisa nesse sentido para que te faça sair do seu próprio mundinho e enxergar a realidade com outros olhos, para além do que você vê. Né? Se, por exemplo, Crime e Castigo do Dostoiévski, que a gente está estudando agora com o Chico, né, Lau. Cara, é um outro cenário completamente diferente. Você está na cabeça de um jovem estudante de direito russo, né? Que é outra língua, é outra cultura, é outro tudo. Então você é forçado a entrar na atmosfera daquele personagem e enxergar a realidade com os olhos dele, não com os seus, sabe? E isso é formação do imaginário. Em São Petersburgo. Ó! Cara, tem que procurar imagens de São Petersburgo no Google para poder conseguir imaginar esse ano, né? Porque difícil. Eu consegui imaginar muito bem lendo Noites Brancas, porque é um cenário que acontece em São Petersburgo e ele descreve bastante as paisagens, dele andando. É um personagem muito imaginativo também. Então, só que ele se deixou levar totalmente pela fantasia, né? Já é outra questão. Outra coisa. Você deve estar perguntando agora o que é imaginário, né? Que a gente fala tanto. Para vocês saberem, a gente está fazendo isso de propósito, tá? Porque tem um capítulo chamado O Poder do Imaginário, né? Formação do Imaginário, que a Laurina escreveu pra gente, para explicar para vocês como a imaginação tem importância absoluta no processo de qualquer terapia, tá? Na escrita terapêutica principalmente, mas em qualquer terapia, formar imaginário tem seu papel, né? Amadurecimento, em tudo, né? Formar imaginário é uma necessidade para tudo que você quiser na vida. Pode falar um pouco pra gente? Tinha falado que sofre por antecipação por causa da ansiedade dele, né? Foi o Tomás, eu acho. Tá. Desculpa. Então, a imaginação é uma faculdade cognitiva, primeiramente. Então, ela funciona a partir da nossa memória e é como se fosse o nosso banco de imagens. O nosso imaginário é tudo aquele universo de imagens que nós internalizamos e que dialogamos internamente para responder, né, certas coisas da realidade. E
qual é o problema de ter um imaginário pobre? Quando eu imagino pouco, eu acabo achando poucas soluções para as coisas, né? Então, por exemplo, eu pergunto o que é vocação e a pessoa diz que tem a ver com trabalho. Isso é uma Pobreza. resposta muito profundidade do que é a vocação. E essa resposta rasa está ligada ao imaginário pobre, porque, de certa forma, você não tem imagens para associar para chegar à resposta do que é uma vocação. Você não conseguiu acessar ela no seu banco de imagens. E aí, e por isso, e como a nossa experiência é pouca para, de certa forma, captar todas as formas de realidade, modus operandi do mundo, uma forma de alimentar esse imaginário é por arte, por música, por literatura. Toda vez que a gente lê um livro, de certa forma, é um jeito de criar imagens internas e que servem para dar, e que ajudam na nossa tomada de decisão diante de problemas reais. Então, porque a gente cria modelos de conduta a partir delas. Então, por exemplo, se eu admiro muito um personagem que agiu de uma forma heróica, de uma forma corajosa em um conto, eu posso tomar aqueles signos, aquela história para mim e me desenvolver a partir daquela coragem quando eu tiver que lidar com um problema real. Isso é a nossa imagem funcionando. Então, ou se eu quero, por exemplo, ter a minha casa própria, eu posso, e que seria um projeto a longo prazo, eu posso imaginar os passos que eu preciso desempenhar para chegar até essa casa própria. No caso do Thomas, que falou sobre o medo de antecipação, a imaginação ajudaria nesse sentido. Como você tem a possibilidade de pensar os passos que você precisa dar para chegar a algum lugar, você consegue antecipar os problemas e antecipar soluções para eles. E aí fica mais fácil, porque se você tiver em uma determinada situação, você tem mais formas de lidar com aquilo naquele momento. Isso porque a tua imaginação conduziu e conseguiu você a resolver e tomar uma decisão e um planejamento para que aquilo se realizasse. Então, é muito importante que a gente enriqueça esse imaginário e tenha novos modelos de conduta para isso. E de que forma ela está ligada à escrita terapêutica? Porque a gente pode travar esse diálogo interno com as nossas imagens, com o nosso mundo interno, os cenários que nós temos, e escrever sobre isso, né? Escrever sobre os nossos passos para chegar até algum lugar. Então, de certa forma, quando eu escrevo, eu estou relacionando essas imagens e dando novas e melhorando a minha orientação nesse espaço-tempo que eu estou agora. É uma forma até de consolidar, eu diria, né? De tornar mais físico, mais palpável todos os teus planejamentos, né? Porque aí tu vai imaginando, mas aí quando você coloca no papel, a coisa se torna muito mais palpável. Você olhar a narrativa das coisas ali, né? Tipo, olha, eu gosto desse personagem porque ele é um modelo para mim disso, por conta disso, disso, daquilo, né? E na minha vida falta isso por conta disso e disso, enfim. E você vai criando uma narrativa, por exemplo, o exemplo da casa própria aí, né? Você quer uma casa própria, mas não sabe como, né? Qual é a situação da minha vida hoje? Eu moro com meus pais, não tenho renda própria, né? Não sei quantos anos vai levar para eu conseguir, enfim. E a partir disso você vai fazendo perguntas para a sua situação existencial, né? E tirando respostas. Tá, eu moro com meus pais, e como é que eu faço para resolver isso? Tendo renda própria. Como é que eu faço para ter renda própria? Preciso trabalhar. Com o que eu posso trabalhar agora? Com isso, isso e aquilo. O que eu prefiro? Isso. Enfim, você vai construindo as coisas, né? É uma forma de tornar a sua imaginação mais palpável e diminuir essa sensação de ansiedade, porque você, quando não coloca no papel, quando você não imagina, primeiro, e quando você não coloca no papel, a coisa vai se avolumando, né? Você vai ficando desesperado com um número incrível de possibilidades, que na verdade não existem. Não existem tantas possibilidades assim. Só que como você ainda não olhou para elas racionalmente, objetivamente, você acha que existem todas no mundo possíveis. Então você fica desesperado.
Então quando você acalma, consegue pensar direitinho no que falta, no que não falta, depois você consegue ainda colocar isso no papel, fica muito mais claro, você respira fundo e fala, pô, tem um caminho aqui a trilhar, né? Então vamos lá, com calma, um passo de cada vez. Porque, por exemplo, a escrita terapêutica ajuda a Laurine, pessoalmente falando. Porque, como eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, o meu mundo interno era muito mais cheio, digamos. Só que eu não conseguia colocar para fora, porque eu Aham, não conseguia, de certa forma, criar diálogo com pessoas para colocar tudo que eu estava pensando. Tinha as minhas travas, né? Coisas de pessoas mais introvertidas, mais introspectivas. E com a escrita, eu consigo colocar isso no papel mais livremente. Então, de certa forma, me ajudou muito nesse processo. Acho que faz uns 7 anos que eu escrevo, mas nesse tempo eu não dava o nome de escrita terapêutica porque ainda não conhecia, né? Questão de dar nomes mesmo. uhum, Mas era o que me fazia me instalar na realidade, né? Porque eu era uma pessoa muito imaginativa, que ficava sempre dentro desse universo interno, de imagens internas, e não colocava elas para fora nos diálogos e nas interações que eu tinha com as pessoas. E uma forma de dar um lugar a isso foi escrevendo. Então foi aí que surgiram poemas, surgiram textos, surgiram desabafos, confissões humilhantes de coisas que eu não estava conseguindo lidar sozinha internamente e acabava escrevendo. E para mim, que era uma pessoa introvertida, era tão forte isso de ter um mundo interno agitado que eu começava a falar sozinha muitas vezes, né? Não uhum. sei você, mas eu falo sozinha. Sim, eu também. Confissões humilhantes aqui, né? Nós dois. E a escrita terapêutica era uma forma de não precisar mais conversar sozinha com as paredes e colocar isso em algum lugar um concreto que eu pudesse visualizar depois de uma forma mais racional e entender o que estava se passando naquele momento. Então, para mim, foi muito rica e significativa pessoalmente nesse sentido, de conseguir ver a minha história, o meu mundo interno dessa forma concreta. Uhum. Eu também, pô, me identifico 100% com o que você fala, assim. Era muito introspectivo, tinha um mundo interior muito grande e não sabia dar vazão a isso no mundo real, né? Então eu não necessariamente me instaurava na realidade pela escrita, eu fugia da realidade pela escrita, né? Eu ia construindo contos incríveis e fantásticos para fugir o máximo possível da dor que eu sentia de ser uma pessoa real que precisava enfrentar os problemas de amadurecer, de crescer e tudo mais. Então eu escrevia como forma de fuga, né? E até como forma de protesto, às vezes. Eu falei na live de Confissões Humilhantes, né? As primeiras decepções amorosas, assim, eu ia lá e escrevia poemas que morram todos os poetas, que se afoguem todos os trovadores, que explodam todas as montanhas, né? Não existe amor verdadeiro, era coisas assim, né? Claro que você vai ver um poema sobre a mesma pessoa pela, sei lá, 10ª vez, só que com palavras diferentes, tentando se convencer de que não era aquela pessoa, que não caiu naquela coisa de novo. Uhum. E aí, por meio da escrita terapêutica, você consegue perceber até esse processo de tentar lidar com essa relação que não é mais, mas está ali, está incomodando e você precisa escrever e parece que não sai do lugar. Mas ali Uhum. você consegue um lugar. Eu não sei qual, vou até perguntar, o seu estilo preferido, né? Eu vou falar um pouco do meu, que é escrever cartas. Eu gosto muito de escrever carta, ou para o passado, ou pro presente, ou para o futuro, né? Sempre em algum momento da minha história. Ou eu mando uma carta para mim mesmo quando eu estava lá criança, sofrendo, sozinho, me sentindo abandonado pelos pais, aquela coisa toda, e eu vou lá tentar me reconciliar comigo mesmo. Ou eu tento me dar conselhos no futuro, né? Uma certa dose de esperança, assim, né? Espero que o futuro esteja melhor do que o que está aqui agora, tentando conversar comigo mais para frente. Mas a maioria é um aqui e agora. É eu falando comigo, olha, Bernardo, tá acontecendo isso, isso e aquilo, né? E como é que a gente vai resolver isso? É tipo aquele poema do E agora, José? A festa acabou, todo mundo foi embora, não sei o quê. E agora? O que, que a gente faz? Vamos lá, vamos sentar aqui e conversar. Então, eu comigo mesmo. Né? E você, tem algum estilo preferido? Então, eu
sempre me perguntava, porque eu tinha amigo que escrevia um super contos, assim, né? Tipo, eu fui falar, eu escrevo. E a pessoa também, né? Tem um blog, um super conto de várias coisas. E para mim, né, pelo menos naquela época, não. Eu simplesmente escrevia livremente, né? E às vezes, de certa forma, tem um lirismo no que eu escrevo, mas ainda não chega a ser uma poesia. Às vezes é um texto, às vezes é uma poesia, mas não existe um modelo certo, na verdade. Uhum. A causa é puramente a escrita terapêutica, o fato de ir escrevendo livremente. Quando eu vejo, o final tem a ver com a tensão que eu estava sentindo no momento e dar um nome para o que eu estava sentindo. É Sim. isso. Claro Então que hoje você. em dia eu tento construir coisas, né? Construir poemas, construir algum texto mais, mais narrativo, mas ainda assim a escrita livre é a que mais funciona para mim, principalmente por causa daquela ânsia em colocar as coisas, fazer aquele sentimento passar. Uhum. Então, mais rápida que acontece para lidar com isso é o escrever livremente. Então, o estilo ou a modalidade, assim, vai de acordo com o que você está sentindo na hora, né? Tipo, quero botar um poema para fora, quero botar um conto para fora, quero, enfim, vai mais por aí, né? Livremente mesmo. É, Uhum. com o tempo de escrita terapêutica, a gente vai aprendendo a fazer isso, né? No começo é um pouco complicado, assim, para quem não tem essa urgência de escrever, como nós tivemos, existem pessoas que não têm isso, né? Por mais que pra gente que tem, seja esquisito, como você não quer escrever, cara? Escrever a vida, e a gente fica meio assim, né? Mas muitas pessoas não têm essa mesma experiência. E aí, para as pessoas que não têm, é fundamental uma certa rotina inicial de escolher um tipo e começar por alguns dias até fixar e testar outros modos, até se encaixar, né? E aí, bom, eu já pratico há mais de 10 anos sem saber que era escrita terapêutica, né? Você há 7, enfim. E acho que por conta desse nosso tempo praticando, a gente já tem uma certa liberdade ainda maior, né? É uma liberdade em cima da liberdade, porque a escrita terapêutica já é uma prática muito livre. Então, com o tempo, ela se torna ainda mais livre, porque você não precisa mais se apegar a nenhum tipo de modelo. Você simplesmente sabe o que a tua mente está pedindo naquele momento. Se você quer um poema, se você quer uma carta, se quer um conto, se você quer só escrever palavras, se você não quer escrever, se quer desenhar, enfim. Com o tempo você vai aprendendo o que o teu corpo pede de você para conseguir se expressar, né? Isso é muito legal, nosso corpo é muito sábio, né? Mais do que a gente imagina. Uhum. Eu ia falar É alguma o coisa que eu esqueci. suprassentido que a gente vai entender, né? É o supra-sentido, perfeito. A gente começou falando disso. É o supra-sentido. É aquilo que gera sentido pra gente, mas a gente não tem noção de onde vem exatamente. Né? Tá aí. Só tá aí. Se fosse um fantasma mesmo, mas que acontece. Acontece. Aí tu olha e fala, cara, fui eu que escrevi isso aqui. Uhum. Eu não sei se você tem essa mesma experiência que eu com o blog, por exemplo. O blog, o filosofianavida.com.br, lá que eu coloco meus textos, ele é muito mais terapêutico para mim do que científico ou informativo ou o que for. Né? Eu estou ali escrevendo o que o meu coração está ardendo para eu escrever, sabe? Esse é o meu crivo. Tipo, o que você vai falar essa semana? O que está mais me incomodando. É o que eu quero gritar pro mundo e falar, pelo amor de Deus, eu não suporto mais guardar isso para mim. É isso que eu vou escrever essa semana. Não sei se você tem essa experiência também. Você Sim, também? também. Como a gente estava falando sobre escrita terapêutica, eu quis escrever sobre escrita, né? Eu fiz um Sim. texto sobre o chamado do escritor, que é Achei baseado no muito bom. da velocidade da luz. E aquele livro, eu não sei explicar o que aconteceu comigo quando eu li, porque eu fiquei muito naquele estado. Eu preciso descobrir o que faz um escritor escrever. Isso para qualquer pessoa pode pegar, Uhum. né? Colocar uma palavra atrás da outra, mas para mim aquilo parece que subiu um negócio e eu precisava achar sentido naquilo e foi escrevendo o texto. Perfeito. As análises que eu faço de obras cinematográficas ou literárias geralmente são isso. Ao mesmo tempo que é uma forma informativa de falar um pouco sobre a construção da história, sobre trazer um pouco sobre os autores, também é uma forma de
que as pessoas percebam a forma que os personagens chegaram ao sentido, ou como os autores daquele livro chegaram ao sentido por meio dele. De certa forma, sempre essa busca por algo, né? É, Não a obra em si, mas essa busca que tem um escritor quando escreve, de colocar a sua vida ali. E, de certa forma, quando um escritor escreve, ele está falando sobre algo que é atemporal e eterno, né? Porque diz sobre as nossas crenças, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, está tudo ali. E isso não é de hoje, é toda desde que a escrita foi inventada praticamente, a gente tem que acessar ela para entender símbolos, entender informações que nos deixam, entender conflitos humanos que são acessíveis por meio dela. Então, eu acho essa riqueza da escrita que eu percebo hoje que foi isso que mexeu comigo, essa riqueza de colocar o que é comum a todos nós em um lugar e fazer com que outras pessoas se identifiquem e contar uma história para si mesmo e para outra pessoa que vai se identificando e, de certa forma, desencadeando algo que vai além de nós e que entra no suprasentido de novo, né? ótimo. É aquilo que a gente não entende direito, mas que está ali a nosso serviço. O E a gente que, precisa aproveitar isso. o que eu percebo nos seus textos lá do blog, que eu acho muito legal, porque você sempre, quando coloca um filme ou uma obra, você está buscando o sentido do personagem ou o sentido do autor e tentar colocar isso à mostra das pessoas, né? Tipo, isso aconteceu no Hobbit, aconteceu sobre a solidão no filme Her, sobre o amor lá no Interestelar, agora foi do escritor, sobre o chamado a ser escritor, enfim, tem Todos. sempre... todos, né? Só o da procrastinação, que não. Somos todos Sim, procrastinadores. Foi mais científico, assim. Uhum. Os outros todos foram... A Sim, tentativa é resgatar o sentido da história mesmo. Para ter um modelo, né? Como a gente trabalha com boa. imaginação, para perceber os modelos de resolução de problemas que esses autores, que esses personagens tiveram ao longo das tramas. A gente não deixar passar as histórias como se fosse só uma historinha, né? Só ler um livro ou ver um filme e passou. Não, cara, tem um sentido ali por trás, sabe? Que é importante colocar em evidência, porque aquilo te serve para a vida. Eu acho muito legal. Eu, particularmente, tenho dificuldade de fazer esse resumo de filmes e livros, assim, trazer à tona alguma coisa. Então, é um complemento legal ali. Eu tô gritando pro mundo coisas filosóficas e que eu tô revoltado e você tá tentando trabalhar o sentido nas obras ali. Eu acho muito legal. Fica um complemento bem interessante. Quanto tempo a gente tem aí, É, Sara? Por favor. Quantos? Temos 6 minutos. Então, eu queria dar uma notícia antes da gente acabar aqui. Uma notícia que eu dou com lágrima nos olhos, muita tristeza no coração. A Hotmart ainda não saiu do período de avaliação, o livro. Então eu quero pedir desculpa a vocês que estão ansiosos pelo lançamento do livro. A Hotmart ainda não deu ok, você pode vender o livro. Então está em avaliação e eles pediram de 3 a 10 dias úteis, o que é complicado. Eu estou ansioso que até sexta ou sábado eles permitam, mas talvez isso não aconteça. Então eu quero pedir desculpa por alguém que tenha se sentido assim, super animado e hoje não vai ser. Mas, cara, você tem 6 lives aí salvas no IG, que estou subindo para o YouTube também. E a gente vai continuar falando desses temas. Eu vou dar spoilers para vocês, prometo. Até já o momento. demos. Eu vou dar ainda mais. Até a Hotmart dar o ok, eu vou postar todo dia alguma coisa do livro. Uma parte do livro, enfim. Para você conseguir colocar em prática alguma coisa e não se sentir prejudicado, nem muito triste. Desculpa, Bela, eu sei que você estava ansiosa. Mas pode comprar o seu caderninho. Você falou que ia comprar o caderninho amanhã. Compra o caderninho amanhã e começa. Vale a pena. Começa livremente, até bom, né? Começa livremente, sem se preocupar com os nossos roteiros, com a nossa forma de ensinar você. Só começa e aí depois você vai aprimorando com o que a gente vai dizer. Então é o seguinte, não saiu hoje, mas já está em avaliação, isso é uma grande coisa, né? O livro está pronto, está em avaliação e a tendência é aceitar fatalmente, só não tem dia ainda.
Então, ou é até o final dessa semana, ou é a semana que vem. Amanhã eu vou dar um pulo na sede da Hotmart, por favor, vai lá. Ou até o final dessa semana, ou semana que vem, o livro vai estar pronto, né? Vai estar à venda. Então, como eu ia fazer o anúncio do lançamento aqui, eu vou anunciar como que vai funcionar. Para, enfim, diminuir um pouco a ansiedade de vocês. Vai ser o seguinte, a partir do momento em que eu anunciar, vai ser numa live com a Lauline também, a gente vai decidir ainda assim que a Hotmart disser pra gente, a gente vai fazer uma live só para fazer esse anúncio, assim, alegre, animado, uhul, vamos lá. E aí, vai ser o seguinte, a partir dessa live, que a gente vai publicar a página de venda e vocês vão ter uma semana para aproveitar a promoção do livro de mais de 100 páginas, com roteiros e tudo pronto, com 2 capítulos bônus, ensinando você a construir um imaginário melhor. E um roteiro de 5 dias, para quem depois de ler o livro todo não conseguiu escrever nada, eu fiz um roteiro com 5 dias, te guiando passo a passo, dia 1, 2, 3, 4, 5, para você tirar alguma coisa dentro de você. Você vai conseguir. Tem roteiro, tem modelos, Poxa. Tem coisas sobre imaginação, tem história da escrita, tem tudo. A Lauline fez uns quadrinhos, cara, que eu falei, cara, sensacional, quadrinho, o que aconteceu, o que eu senti, aí eu pergunto para você fazer, e aí você vai avaliando, enfim, a Lauline deixou super didático o bagulho lá, eu também tentei melhorar um pouco os meus modelos para ficar mais didático também, enfim. Então, se você não conseguir nada disso, no final ainda tem um roteiro de 5 dias, passo a passo, ainda tem toda uma contextualização teórica, histórica, para você entender como é que funciona a escrita e de onde surgiu a escrita terapêutica, não sei o quê. Enfim, tem tudo para você sair garantido de que vai conseguir escrever alguma coisa terapeuticamente falando e se tornar uma pessoa melhor, crescer em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, a partir da live de lançamento, que a gente vai lançar a página de lançamento, você vai ter uma semana para comprar o livro por R$ 9,90. Comprando o livro por R$ 9,90 dentro dessa uma semana, pronto, tá garantido. Depois de uma semana, o livro vai ter que subir, porque a gente precisa comer. Oi? Agora que eu descobri o preço do livro. Eu te falei, garota. Pelo amor de Deus, não me envergonha. Então, o preço de R$ 9,90. Enquanto não sai o livro, escrevam sobre isso. Poxa, perfeito. Exato. O preço de R$ 9,90, Lau, é para uma semana. A primeira semana de lançamento, que vai todo mundo, ei, livro. Então, R$ 9,90 leva quase de graça para você um livro de 100 páginas por R$ 9,90. Você não compra nem livro de 50 páginas por isso. Hoje os livros estão todos R$ 60, R$ 70, R$ 100. Um livro com muito menos informação do que o nosso. Então aproveita e depois de uma semana a gente vai dar uma subida. Vai para R$ 14,90, porque a gente tem que comer. E imagina, o livro custando R$ 9,90 e a gente ainda divide 50 para mim e 50 para ela. Então cada um vai receber 3 e pouco por livro vendido, sabe? Então a gente vai precisar subir por necessidade de alimentação, tá? Então me perdoem por isso, mas uma semana, R$ 9,90, e depois a gente vai dar uma subida. Então bomba o livro, sabe? Compra, envia para todo mundo e fala, só tem uma semana para comprar esse negócio por R$ 9,90. Depois de uma semana vai ficar mais caro e pode pesar no teu bolso. Então compra esse negócio logo, envia para todo mundo, para família, grupo de WhatsApp, ou faculdade, que você quiser, fica à vontade. O livro é nosso, praticamente, né? Então, tamo junto. Que matemática é essa, né? Então, é matemática de gente melancólica, maluca, que não sabe cobrar, tá? É um segredo aqui. A Sara tá aqui bufando. A nossa dinâmica é R$ 15 é menos que um lanche. Pô, cara, é isso. R$ 15 é menos do que um lanche, é menos do que um cafezinho hoje em dia. Se tomar um café com croissant, você paga R$ 20. Então, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai reclamar disso. Então aproveitem, por favor. Então, esse período de lançamento é mais para que a gente divulgue isso, né? Para que todo mundo tenha acesso a esse bagulho mais rápido possível. Pode comprar para dar de presente. Exatamente. Você compra para dar de presente e aí ele é protegido, né? O PDF é protegido por DRM. Então você vai ter um e-mail e uma senha para acessar. E quando você imprimir, vai sair o teu CPF e o teu nome, para você não vender no teu nome um livro que é nosso, tá bom? Então, se você quiser comprar e imprimir, você pode imprimir quando você quiser, que vai estar lá o teu nome, o teu CPF, você não vai ter como fugir disso. Então, pode comprar para dar de presente, enfim, à vontade. Só lembrando que vai ter senha, né, para acessar,
Então, talvez seja bom comprar em e-mails diferentes para que você tenha acesso diferente ao livro. Beleza? Tá acabando aqui. 8 segundos. Quer falar algo É em 5 isso. segundos? Muito obrigada pela presença. Obrigado, gente. Acabou o tempo.